Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida hoje, dia 8 de dezembro de 2025. Irmão, só passando para lembrar que todos os dias às 7 horas da manhã tem vídeo aqui no canal. Todos os dias, irmãos, eu oro por você. Eu também entrego uma palavra do Senhor para sua vida. E nós, irmãos, aqui nós não falamos sobre religião. Nós falamos, irmãos, sobre o evangelho puro e genuíno, no qual nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Então, irmãos, não importa a sua religião, não importa a sua denominação, você é muito bem-vindo nesse canal para poder estar ouvindo a palavra do Senhor e para poder também estar recebendo a oração que eu faço aqui por vocês. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar, mas Deus, irmãos, ele tocou no meu coração para falar acerca da dúvida, da desconfiança, mas não, irmãos, a dúvida, a desconfiança contra outras pessoas. Quando eu falo, irmãos, de dúvida, eu falo da nossa fé. Irmãos, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, irmãos, nós sabemos também que se nós não tivermos fé, se nós não temos fé, a palavra do Senhor vai dizer que é impossível agradar a Deus. Porque, irmão, se você se achegar a Deus, você precisa reconhecer que Ele existe, na verdade. É isso que a Bíblia ela fala. Mas, irmãos, muitas das vezes a gente acredita que Deus ele existe, que Deus ele tem um plano para a nossa vida, que Deus ele tem uma promessa para cada um de nós. Mas o problema mesmo, irmãos, é quando a gente acredita, mas a gente começa a desacreditar em certos momentos. Aí depois nós acreditamos novamente e a gente fica, irmãos, nesse ciclo. A gente fica nessa constante roda gigante. Uma hora a gente acredita, outra hora a gente não acredita. E eu quero, irmãos, ler uma passagem aqui com vocês que vai falar acerca da dúvida. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, irmãos, Tiago, ele está exortando aqui os irmãos sobre acerca da fé, que nós, irmãos, temos que ter fé para pedir para Deus aquilo que nós queremos. Mas ele fala, irmãos, também que nós não venhamos duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Irmãos, eu acredito que você já foi na praia, ou talvez você já viu a praia pela televisão, e você vê, irmãos, as ondas, elas vêm até a beira da praia, e depois ela volta, e depois, irmãos, ela volta de novo para a beira da praia, e ela é levada, irmãos, de um lado para o outro. Irmãos, assim, Tiago ele vai falar que assim é o cristão que duvida. Irmãos, nós temos que confiar em Deus, mas não é aquela confiança, irmãos, que você confia hoje, mas amanhã não confia mais. Às vezes, Deus ele usa alguém para falar com você, ele usa um irmão, uma irmã, um profeta, para poder te entregar uma promessa, uma palavra, e naquele momento ali, irmãos, você acredita que Deus ele vai fazer. Mas depois de um tempo, você começa a duvidar, você começa a desacreditar, você começa, irmão, a ser levado pelo vento. A pessoa, irmãos, ela fica do lado para o outro. Uma hora ela acredita, outra hora ela não acredita. Ela fica assim, irmãos, cocheando em dois pensamentos. Sabe, irmãos, eu tô lembrando aqui da história de Sara. Sara, mulher de Abraão. Deus, irmãos, ele deu a Abraão uma promessa. Ele falou, irmãos, que Abraão seria pai de nações, pai de multidões, e que Abraão teria um filho. Só que, irmãos, o problema é que Abraão,
ele já era avançado em idade. Ele e a sua esposa Sara, eles eram pessoas que tinham uma idade muito avançada. E além disso, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Sara, ela também era estéril. Mas Deus, irmãos, ele deu essa promessa a Abraão. Ele falou com Abraão que Abraão ele teria um filho e que através, irmãos, desse filho, Deus iria fazer uma grande nação. Mas, irmãos, Sara, a mulher de Abraão, ela começou a duvidar da promessa. No começo, irmãos, ela até acreditou. Mas, irmãos, conforme os anos foram se passando, o tempo, irmãos, foi se passando, Sara ela começou a duvidar. E Sara, irmãos, ela tomou uma decisão que trouxe muito desgosto, que trouxe muita aflição para a vida dela. Sara, irmãos, ela viu que a promessa que Deus ele fez a Abraão estava demorando. E ela começou a ficar ansiosa. Ela começou, irmãos, a duvidar. E o que que ela fez? Irmãos, ela falou com Abraão para se deitar com a serva dela, Agar. Que através, irmãos, da serva de Sara, Abraão ia fazer um filho. E através desse filho iria nascer uma grande nação. Mas, irmãos, essa decisão que Sara tomou, essa decisão de dar a sua serva Agar para Abraão como esposa, para que ele tivesse um filho com ela. Irmãos, essa decisão acabou trazendo conflito, acabou trazendo desavença, acabou trazendo dor de cabeça. Irmãos, ali para Sara, para Abraão, para todo mundo, até mesmo para a serva de Sara, Agar. Trouxe, irmãos, ali um conflito muito grande. Irmãos, eu não vou adentrar muito nessa história, mas, irmãos, o que aconteceu foi o seguinte: Agar, ela entra em conflito com Sara, porque ela começa a desprezar Sara depois que ela tem um filho. E depois, irmãos, ela é expulsa, e depois ela volta. E depois, irmãos, ela é expulsa de novo. Ou seja, olha só, irmãos, o conflito que aconteceu ali entre Sara, Agar e Abraão. Por quê, irmãos? Por causa de uma decisão errada. Por causa da dúvida que entrou, irmãos, na mente de Sara. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós duvidamos de Deus, irmãos, nós damos espaço para o inimigo trabalhar, começar a soprar pensamentos. Irmãos, acredita em Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tem até um Provérbios, irmãos, que fala sobre isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus, irmãos. Confia nessa palavra. Agarre essa palavra, irmãos, com toda a sua força. Irmãos, a Bíblia, ela fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levado do lado para o outro, como nós acabamos de ler. Mas o que a Bíblia ela fala sobre aquela pessoa que acredita em Deus de todo o seu coração? Lá, irmãos, no Salmo 125, versículo 1, vai dizer o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha só, irmãos, o salmista ele vai dizer que aqueles que confiam no Senhor de toda a sua força, de todo o seu entendimento, é como um monte que não se abala, mas que permanece para sempre. Irmãos, você já viu um monte? Acredito que sim. Acredito que você já viu. Irmãos, o monte, ele não se abala. O monte, irmãos, desce chuva, desce tempestade, desce o sol. O monte, ele está lá inabalável. O monte, irmãos, ele está lá intacto. Ele não treme. Ele não, ele não racha no meio. Ele está lá, irmãos, firme, porque ele é sólido. Assim, irmãos, é toda pessoa que acredita em Deus. Então, irmãos, comece a acreditar em Deus. Não duvide em nenhum momento, em nenhum instante. Mas eu sei, irmãos, também que vai ter dias que você vai estar cansado, que você vai estar desanimado. Vai ter dias, irmãos, que o inimigo ele vai preparar situações para fazer você duvidar. Irmãos, vai ter dias ruins, sim. Vai ter dias que você não vai acreditar na promessa. Mas, irmãos, o que você vai fazer é o seguinte: é declarar a Bíblia. Eu quero, irmãos, ensinar vocês
o que você vai fazer quando o inimigo ele tentar colocar pensamentos de dúvida na sua mente. Quando o inimigo, irmãos, soprar pensamentos de dúvidas a respeito das promessas de Deus. Você, irmãos, vai começar a declarar a Bíblia. Sim, irmãos, é por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque, irmãos, toda vez que o inimigo tentar lançar uma mentira na nossa mente, nós iremos rebater com a palavra de Deus. Foi isso que Jesus ele fez no deserto. O inimigo veio tentar Jesus no deserto. Irmãos, e Jesus, ele respondeu com base na palavra de Deus. É isso, irmãos, que nós temos que fazer, para que nós venhamos continuar confiando em Deus. Irmãos, eu mesmo faço isso. Quando, irmãos, vêm pensamentos de ansiedade sobre a minha vida, eu começo a declarar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, você tem que começar a declarar palavras de Deus para a sua vida. Faça isso, irmãos, quando o inimigo tentar colocar pensamentos de dúvidas. Quando o inimigo, irmãos, lançar dardos inflamados sobre a sua vida, você vai começar a declarar a palavra de Deus. E o inimigo, irmãos, ele vai ter que te deixar em paz. Porque é isso que está escrito: resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, declare a palavra. No dia ruim, porque, irmãos, o dia ruim ele chega para todos. Para o ímpio e para o cristão. Mas, irmãos, quando o dia ruim ele chegar, você vai declarar a palavra de Deus. E o inimigo, irmãos, ele vai ter que fugir de você. Porque ele vai ver que você está alinhado, alicerçado na palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero orar aqui por você. Eu vou orar para que Deus ele venha tocar na sua mente, no seu intelecto. Para que Deus, irmãos, ele venha colocar toda dúvida por terra, toda desconfiança que nós temos semelhante às promessas de Deus, em relação às promessas de Deus, quem Deus é. Irmãos, nós vamos repreender esses pensamentos em nome do Senhor Jesus. Para que, irmãos, nós venhamos ter a plena, total e certeza e convicção de quem Deus é na nossa vida e que nós venhamos alcançar as suas promessas. Amém? Ore comigo, irmãos, nessa manhã. Ore com fé, ore com fervor de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu apresento a Deus a vida deste irmão, dessa irmã que ouviu essa palavra neste momento. E Deus, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha colocar por terra toda dúvida. Ó Deus, esse irmão, ele tem sofrido com muitos ataques. Ó Deus, o inimigo tem lançado os pensamentos, ó Pai, na mente desse irmão, de dúvida, de desconfiança de quem é o Senhor, das tuas promessas. Ó Deus, nós repreendemos todo espírito de dúvida, toda ansiedade. Ó Deus, porque quando nós duvidamos, nós começamos a ficar ansiosos. Mas, ó Deus, nós colocamos por terra todo impedimento. Tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo tem tentado contra a vida desse irmão, contra a vida dessa irmã, ó Deus, que venha ser colocado por terra em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos, ó Pai, ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Porque, ó Deus, essa é a característica do cristão que confia no Senhor. Ele é como um monte de Sião, ele é inabalável. Deus, que a nossa fé venha estar alicerçada em Ti, ó Deus. Que nós não venhamos duvidar, ó Deus, em nenhum momento e num instante de quem o Senhor é, das promessas que o Senhor, ó Pai, fez a nós, fez a esse ouvinte. Ó Deus, quantas pessoas o Senhor já usou para falar com esse irmão, que as promessas, elas estão de pé, que aquilo que o Senhor falou que ia fazer na vida deste irmão, o Senhor vai fazer. Mas, ó Deus, essa pessoa ela não acredita. É um pensamento, ó Deus, tão forte. É um ataque espiritual tão forte. Que essa pessoa, ó Deus, mesmo o Senhor usando várias pessoas para falar com ela, ela não acredita. Mas, ó Deus, que isso venha cair por terra hoje. Deus, que a nossa plena confiança no Senhor venha estar inabalável. Deus, que nós venhamos ser como os montes de Sião. Que nós venhamos permanecer para sempre. Que nós venhamos, ó Pai, estar alinhados na Tua presença. Que nós venhamos, ó Pai, acreditar, sem duvidar.
para que nós venhamos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor mediante a fé. Sim, ó Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, ó Deus, que o Senhor venha renovar a fé desse irmão, que o Senhor venha aumentar a fé deste ouvinte, que o Senhor venha, ó Deus, nos dar uma fé que transporta montanhas. Sim, ó Deus, para que nada, ó Deus, venha ser impossível para nós. E que nada, ó Deus, venha nos atrapalhar de receber as bênçãos do Senhor. Deus, essa é a minha oração. Toca na mente, do coração deste ouvinte, para que ele venha, ó Deus, ter uma fé inabalável, uma fé sólida, uma fé compacta. É isso, ó Deus, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.